Olá para todos, sejam bem-vindos ao canal Terror Sobrenatural. Eu sou o Senhor Sobrenatural e hoje eu vou contar para vocês mais uma história arrepiante e assustadora. Eu intitulo a nossa história de A Cigana. Era uma tarde de terça-feira do ano de 1998 que este fato aconteceu e mudou a minha vida para sempre. Meu nome é Eliana. Hoje estou com 28 anos, mas na época tinha apenas 8 anos de idade. Lembro que estava em minha casa, brincando no quintal, e de repente ouvi bater palmas. Fui na mesma hora ver quem era, e pude me deparar com aquela velha senhora, vestida com uma estranha vestimenta e várias pulseiras no braço. Ela me perguntou o meu nome e a minha idade. Em seguida, pediu para me chamar a minha mãe. Fui na cozinha e chamei a minha mãe. Minha mãe perguntou quem era e eu disse que era uma velha senhora. Minha mãe foi até o portão e a velha senhora me falou: "Boa tarde, eu sou uma vidente por natureza e estou aqui para ler a sua mão. Em troca, você me dá algum dinheiro para ler a sua sorte e prever o seu futuro." Minha mãe respirou um pouco mais a fundo e gritou para aquela velha senhora ir embora, pois não acreditava em vidência e muito menos em ciganos. A velha senhora olhou para minha mãe e pude ver em seus olhos toda a ira e desprezo pela humilhação que a minha mãe fez ela passar, pois minha mãe praticamente escorraçou aquela velha senhora da calçada da minha casa. Me lembro muito bem quando aquela velha cigana levantou a sua mão e balançou a sua pulseira. Em seguida, pronunciou algumas palavras e, por último, se agachou e apontou o dedo em direção da minha mãe. Depois ela se levantou, se virou e foi embora. Minha mãe ficou meio assustada com a reação da velha cigana. Entrou para dentro e me chamou logo em seguida. Então, a partir daquele dia, muitas coisas ruins começaram a acontecer. Para começar, o meu irmão mais velho foi atropelado. Em seguida, meu pai foi despedido de seu trabalho de muitos anos. Muitas brigas começaram entre meus pais. Começamos a passar dificuldades, pois meu pai não conseguia arrumar outro emprego. Meu irmão precisava de remédio, pois a sua perna começou a inflamar devido à falta de anti-inflamatório. À noite, ouvíamos barulhos de passos e muitas gargalhadas. Lembro que lá fora havia um banco de madeira e ele ficava bem perto da minha janela. À noite, eu ouvia pisados de um lado para o outro, de cima do banco de madeira. Eu ficava com muito medo de tudo aquilo. As luzes se apagavam e se acendiam, sem ninguém tocá-las. Mas o pior de tudo isso foi o fato de minha mãe começar a perder os cabelos. Seus cabelos caíam aos montes. Minha mãe começou então a vomitar todos os dias e sentir muitas dores no estômago. Ela procurou um médico e ele não sabia explicar o que era que estava acontecendo e causando tudo aquilo, pois não constava nada nos seus exames. Então minha mãe se lembrou daquela velha cigana e de toda a maldição que ela havia jogado em nossa casa. De imediato, minha mãe procurou uma igreja e contou para o padre sobre o ocorrido.
Dias depois, o padre foi em minha casa para rezar entre nossos quartos, mas de nada adiantou, pois a maldição só seria quebrada pela velha cigana. No caso, minha mãe teria que ir atrás dela e pedir perdão pela humilhação que minha mãe fez ela passar. Então minha mãe e eu percorremos a cidade inteira atrás daquela velha cigana. Quando estávamos quase desistindo, avistamos de longe uma velha tenda embaixo de uma árvore. E lá estava a velha cigana, fumando seu cachimbo. Minha mãe então se aproximou. Ele disse: "Olá, senhora. Talvez a senhora não se lembre de mim, mas alguns meses atrás, a senhora passou no portão de minha casa e eu, infelizmente, a humilhei com duras palavras. Então eu vim aqui para lhe pedir perdão, pois eu reconheço que errei." A velha cigana olhou para minha mãe, tirou o cachimbo da boca e em seguida disse: "Me lembro muito bem da senhora. Me tratou com todo o desprezo e sem humildade. Precisei dar uma lição para a senhora, me procurar e me pedir perdão pelos seus atos. Nós ciganos não gostamos de pessoas arrogantes e que nos humilham, mas pela sua humildade de vir me procurar e pedir perdão, eu retiro a partir de agora toda a maldição que joguei em sua família." A velha cigana pediu para minha mãe se aproximar e colocou a mão no rosto de minha mãe. E depois levantou o seu braço, balançou a pulseira, pronunciando algumas palavras. Quando tudo acabou, a velha cigana disse que a maldição havia se quebrado e pediu para minha mãe nunca mais humilhar ninguém e ser mais humilde com qualquer pessoa que seja e não desacreditar do sobrenatural. Depois daquele dia, tudo voltou ao normal. Meu pai foi chamado de volta na empresa onde trabalhava. Meu irmão melhorou e pôde voltar à sua rotina. A minha mãe teve seus cabelos de volta, mais lindos como eram. E de uma coisa ela aprendeu: nunca mais humilhou ninguém e em qualquer lugar que ela fosse, pois o sobrenatural realmente existe e está entre nós. Moral da história: quando alguém bater em sua porta, seja humilde e dê muita atenção, pois você pode acabar sendo amaldiçoado pelo sobrenatural. Eu aproveito agora para desejar a todos um ano de muitas bênçãos, muitas conquistas e de muitas alegrias. E agradeço também a mais um ano do canal Terror Sobrenatural. E a todos os meus inscritos, que Deus abençoe a todos.